Capítulo 12. A linguagem da intimidade. A sabedoria ou conselho do Senhor é profundo e é frequentemente um mistério para a mente natural. Eu tenho escrito isso repetidamente, mas para ter certeza que se torne real no mais profundo do seu ser, continuarei repetindo: Deus deseja apaixonadamente intimidade com você. Ele anseia por sua amizade. Ele não deseja somente interagir com você, mas que essa interação seja exuberante e rica. Subtítulo: Comunicando com o Senhor em seu nível. Para esta abundante comunhão se tornar realidade, Ele criou um meio para nós nos associarmos a Ele em seu nível. Permita-me explicar. A Escritura nos diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. 1 Coríntios 14, versículo 2. Nós sabemos que Paulo não está se referindo a nenhuma categoria das línguas públicas, porque são pessoas falando a palavra de Deus em línguas que lhe não são familiares. Nesse versículo, Paulo está se referindo a quando oramos ou temos comunhão com Deus. Quando oramos em línguas, falamos diretamente com Deus e não com homens. Paulo escreveu: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Romanos 8, 26. Novamente, dois impedimentos distintos de comunhão com Deus. Frequentemente não sabemos o que orar, ou segundo, como orar. Isso é mais bem ilustrado como segue adiante. Se eu tivesse de entrar no escritório do presidente dos Estados Unidos, poderia comunicar-me com ele em seu nível? A resposta é obviamente não. Ele iria ter que ir ao meu nível de entendimento. Ele sabe muito mais do que eu a respeito dos assuntos da nação, incluindo todas as questões de segurança que não são disponibilizadas para o público. Ele sabe de muitos planos e projetos da nação, junto a termos e códigos que têm de ser mantidos secretos, porque se eles caírem em mãos erradas, poderiam ameaçar a segurança nacional. Para fazer um paralelo disso, quando eu entrar no escritório do Rei do Universo, sua sala do trono, se eu orar somente com o meu entendimento, nossa comunicação então será limitada. Não posso falar com o Senhor no seu nível, porque Ele sabe muito mais do que eu. O único modo pelo qual Ele pode se comunicar comigo é descendo para o meu nível de entendimento. Como no nosso exemplo acima, ele sabe muito mais do que eu sei a respeito dos assuntos do universo, que inclui mistérios mantidos em segredo por várias razões. E uma dessas razões é ter certeza de que esses mistérios não caiam em mãos erradas. Isso é visto claramente na admoestação de Paulo. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2, versículos 7 e 8. Mesmo que isso fale especificamente da sabedoria da crucificação e ressurreição do Senhor Jesus e da glória que seguiu, é somente um exemplo de Deus assegurando que sua sabedoria não caia em mãos erradas. Mas há outros, veja Mateus 7,6. A Escritura nos diz que estamos em uma guerra e os inimigos que enfrentamos são os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Efésios 6:12. Em uma guerra natural deve haver uma comunicação secreta entre os aliados. O mesmo é verdade para o comandante dos exércitos do Senhor e seus soldados do reino.
Que fabuloso sistema de comunicação secreta o Senhor deu para os seus filhos, para o bem do reino e para a nossa proteção. O inimigo não faz ideia do que estamos pedindo ao Pai quando falamos em línguas. As forças demoníacas podem estar preparando um plano para nos atacar ou aos nossos amados, mas enquanto nós oramos em línguas, de repente, um fogo de barragem de assistência angelical chega, para a surpresa dos demônios. Como resultado, os demônios fogem aterrorizados antes que seu ataque possa prosperar. Subtítulo: O propósito principal. Nossa oração em línguas não é só para manter o conhecimento vital de cair em mãos erradas. O seu propósito principal é intimidade. Minha esposa e eu estamos juntos por tanto tempo que nos tornamos tão próximos e desenvolvemos um tipo de comunicação que é o único entre nós. Ela pode dizer coisas para mim no meio de uma sala cheia de pessoas que ninguém mais iria entender. Desenvolvemos uma linguagem de intimidade. Isso não acontece somente com maridos e esposas, mas com todos aqueles que têm um relacionamento próximo. Podem ser amigos de toda uma vida, aqueles com quem trabalhamos durante anos, aqueles que foram para a guerra juntos e daí por diante. Resumindo, há uma linguagem de amizade que é formada e é única entre eles. Da mesma forma, Deus nos deu um modo de nos comunicarmos e nos associarmos intimamente a Ele em um nível profundo que nossas mentes não redimidas nunca poderiam alcançar. O salmista previu isso e escreveu: Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Salmos 42, versículo 7. Essa comunicação é comparada às cachoeiras vivas. Jesus disse que dos nossos corações fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. João 7, versículos 38 ao 39. Nossa comunhão íntima com o Senhor é ligada ao fluir das águas vivas. Oh, o que o Espírito Santo tem nos dado! A habilidade que Ele nos garantiu. É surpreendente pensar a respeito disso. Vamos explorar mais adiante enquanto isso se torna ainda melhor. Paulo continuou dizendo a respeito do cristão que ora em línguas: visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, versículo 2. O que Paulo quer dizer com mistérios? A palavra grega é mysterion. W. Ervini, que é um expert nas palavras gregas do Novo Testamento, escreve a respeito desta palavra. No Novo Testamento, ela não denota o sentido de misterioso, como na palavra em inglês, mas aquilo que está fora do alcance da não assistida apreensão natural, que só pode ser conhecido pela revelação divina e é dado a conhecer àqueles que são iluminados pelo seu Espírito. No sentido habitual, um mistério implica em um conhecimento seguro. Seu significado nas Escrituras é verdadeiramente revelado. Então, aqui está um dos muitos benefícios de orar em línguas. Deus, o Espírito Santo, conhece a mente de Jesus e do Pai, porque eles todos são um. Ele também sabe do que nós precisamos, porque Ele é o nosso companheiro constante. Então Ele media, nos dando as palavras na linguagem divina para pedir, buscar e ter comunhão de uma maneira perfeita. Oh, que maravilhoso! Você talvez deva estar pensando: mas eu não entendo o que eu estou dizendo quando eu estou orando em línguas. Sim, e por esta razão Paulo diz: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14, versículos 13 e 14.
Então, seja tanto um pedido, intercessão ou simplesmente tendo comunhão com Deus, se peça ao Espírito Santo para iluminar o meu entendimento do que Ele está dando ao meu espírito para orar, Ele o fará. Agora não só o meu espírito desfruta da comunhão, mas a minha alma também. Aleluia! Subtítulo: Zelando pelos mistérios revelados. Muitas vezes nessa comunhão, revelações do Senhor vêm das Escrituras e de repente elas se tornam vivas. E essas são verdades que eu tenho escrito e ensinado durante anos de ministério. No entanto, há tantas outras que eu não ensinei ainda. Você talvez se pergunte por que não as ensinei ainda. A razão é que não é o tempo certo, ou Deus queria mais alguma coisa dita ou enfatizada ao seu povo. Quando nós falamos como os embaixadores do reino, devemos nos lembrar que falamos como oráculos de Deus e há coisas que Ele quer que sejam faladas e outras coisas que não são para serem faladas até um determinado tempo. Nunca esquecerei quando aprendi isso de um jeito difícil. Eu estava me encontrando com um homem de Deus que era muito conhecido nesta parte do mundo. Havia ouvido a respeito de seu ministério, o admirava e ansiava por conhecê-lo. Um outro pastor conseguiu um encontro. Eu estava tão empolgado. Então nós nos encontramos para jantar uma noite. O pastor, o homem de Deus e nossas esposas. No jantar, compartilhei as mais profundas revelações que Deus havia me dado e que conseguia me lembrar, e fiz isso para impressionar o homem de Deus. Eu não estava conscientemente pensando nisso naquela hora, mas, num retrospecto, eu sei que era o meu motivo. Que imaturo! Nós fomos levados para o hotel naquela noite pelo pastor. Minha esposa e eu estávamos exaustos. Tinha sido um longo dia. No entanto, cansado do jeito que estava, senti um desconforto no meu espírito. Sabia que o Senhor queria que orasse. Então eu disse à minha esposa para ir dormir sem mim. E fui para a varanda do nosso quarto de hotel. Logo que meu pé cruzou o limiar, escutei o Espírito Santo dizer severamente ao meu coração: Então o rei mostrou todos os tesouros da sua casa nesta noite? Meu coração se derreteu. Eu estava absolutamente chocado, bem como envergonhado. Sabia que o Espírito Santo estava se referindo ao erro de Ezequias. Houve pessoas que o visitaram e ele queria impressioná-los, e nós lemos: Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro. A prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o quanto se achava em seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Isaías 39, versículo 2. Depois de mostrar-lhes todos os seus tesouros, o profeta Isaías trouxe a Ezequias uma palavra de repreensão do Senhor. Eu me senti da mesma maneira. Sabia que havia falado naquela noite a respeito das verdades ou tesouros que Deus havia me mostrado para impressionar aquele homem. Deus então disse firmemente para mim: Filho, eu não revelei minhas preciosas verdades para você ir por aí falando quando parecer melhor para você. Elas não foram dadas para impressionar. Você é o comissário do que eu revelar para você e não é para você falar a não ser que eu o incite a falar. Eu me arrependi rapidamente e pedi perdão e o desconforto foi embora e imediatamente fui dormir em paz. Sua misericórdia é tremenda. Se formos sábios, escolheremos o nosso círculo íntimo de amigos para ser aquele que não será descuidado e não dirá o que é íntimo entre nós para qualquer outra pessoa. Amigos íntimos são cuidadosos no tratar do que eles sabem a respeito um dos outros.
Se um amigo repetidamente violar isso, nós então temos que limitar o que compartilhamos com eles, sabendo que eles não o guardarão como se fosse precioso. O mesmo acontece com os segredos do Senhor. Se desejamos que Ele compartilhe o seu coração, devemos ser sensíveis ao que e quando Ele quiser que nós compartilhemos. Subtítulo: Descobrindo os propósitos de Deus. Quando oro ou tenho comunhão com o Senhor em línguas, descubro que essas ideias, revelações, sabedoria ou ensinamentos simplesmente vêm à minha mente. O melhor modo de descrever isso é que eles somente borbulham como o ar comprimido, sendo lançado das profundezas do oceano e chegando à superfície. As ideias borbulham do mais profundo do meu ser e chegam à superfície na minha mente ou entendimento. A Escritura nos diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Provérbios 20, versículo 27. Nós devemos manter em nosso entendimento que o Espírito Santo não fala às nossas mentes, mas sim aos nossos espíritos. É a parte do nosso ser que ele ilumina. Enquanto nós oramos em espírito e pedimos pela interpretação, a sabedoria ou o propósito de Deus borbulham dos nossos corações para a esfera do nosso entendimento ou mente. A Escritura nos diz: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Provérbios 20, versículo 5. O que é um propósito? É a sabedoria aplicada a uma situação específica. Por que as pessoas vão a conselheiros? Para receberem a sabedoria, que é o mistério para eles, e eles precisam em certa circunstância. Note que somente um pode descobrir o propósito de Deus, que é ligado às águas vivas vindo das profundezas. Também uma pessoa de entendimento, ou aquele que conhece os caminhos do conselheiro. O Espírito Santo conhece todos os mistérios, propósitos, conhecimento e sabedoria não revelados do reino. Novamente, revendo o que Jesus exclamou: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. João 7, versículos 38 e 39. De acordo com os provérbios, a água fluindo do nosso coração é o propósito ou mistério de Deus. E Jesus diz claramente que a fonte disso é o Espírito de Deus. Ele é o manancial de águas vivas. Veja Jeremias 2,13. Agora leia atentamente o que Paulo diz. Mas falamos a sabedoria ou propósito de Deus em mistérios, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas as ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2, versículos 7 e versículos 12 e 13. Então, a sabedoria ou propósito de Deus é água profunda ou frequentemente um mistério à nossa mente natural. Ainda assim, Jesus nos diz que a água viva fluirá pelo Espírito Santo. Como? Paulo nos diz claramente: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, versículo 2. Aqui está. É como uma pessoa que possui o entendimento descobre os propósitos de Deus. Quão frequentemente eu ia para lugares nas Escrituras que eram um quebra-cabeça para mim,
Tenho questões não respondidas que me vieram à mente. O entendimento é um mistério para mim. Simplesmente sempre falo: Espírito Santo, eu não entendo isso. Você poderia, por favor, me mostrar? Então eu simplesmente oro em línguas e naquele mesmo tempo, ou pouco depois de já ter parado de orar e ter saído do período de oração, a revelação das verdades escondidas borbulham até a minha mente ou entendimento. Oh, isso é maravilhoso! Numerosas vezes, quando estou escrevendo um livro, chego a um ponto que parece ser o fim da linha. A direção que tomarei é um mistério para mim. Então me levanto da cadeira e começo a orar em línguas e em questões de um tempo, frequentemente, minutos depois, a sabedoria se aproxima como uma represa aberta e digito por mais algumas horas. Quando eu era solteiro, era um mistério com quem deveria me casar. Durante os anos em que eu era um cristão solteiro, houve 3 garotas de que eu gostei muito, mas depois de passar um tempo orando em espírito, sabia que Deus estava dizendo um não definitivo. Então conheci Lisa e por um mês orei em línguas todos os dias por 30 minutos a respeito do nosso relacionamento. Deus me deu um forte vá em frente nesses períodos de oração e depois muitas confirmações, mas tenho de dizer, eu sabia sem sombra de dúvida antes das confirmações que era ela, por causa da clareza, acompanhada da paz que veio enquanto eu orava em línguas. Houve vezes que não tinha nenhum entendimento do que estava acontecendo em minha vida ou na vida de alguém perto de mim. Era um mistério para mim. Eu simplesmente pedia ao Espírito Santo que, por favor, mostrasse-me sua sabedoria ou visão da circunstância. Precisamente depois de um período de oração em línguas, se fosse a informação que ele queria que eu tivesse, ela vinha. Já estive em situações em que certo membro da minha família precisava de uma oração e estava encoberto ao meu próprio entendimento, mas o Espírito do Senhor veio até mim para que orasse por esse membro da família em línguas e depois descobri a assistência divina ou a prevenção do mal que estava preparado. Mistérios são as coisas ocultas à nossa mente natural. Poderia ser qual a igreja eu estaria indo, de qual ministério faria parte, qual casa para comprar, como orar efetivamente para o presidente e para os outros líderes, ou como orar efetivamente pelo meu pastor. Como você sabe, a lista é infinita. Subtítulo: Paz em conhecer a direção de Deus. A área do mistério que parece colocar para baixo a maioria dos cristãos é a direção. Essa é a razão principal pela qual as pessoas vão a conselheiros. Mas tenho ótimas notícias para você. Você nunca terá de se preocupar com o que fazer novamente. Deus promete: se porém algum de vós necessita de sabedoria, o que fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1:5. Nós podemos pedir perfeitamente. Como? Orando em línguas sobre a nossa situação. Eu já estive em situações difíceis em que não sabia o que fazer, e então orava em línguas, e toda vez uma ideia inspirada vinha borbulhando do meu coração, e era a sabedoria que eu precisava para a situação. É assim que nós temos funcionado no ministério durante os anos. Quando não tínhamos a direção do que fazer, orava em línguas por um determinado período e, de repente, ideias inspiradas divinamente começavam a fluir. Minha esposa e eu começamos o ministério anos atrás. Toda a decisão mais importante que tomamos foi por meio de oração em espírito. Hoje, nós temos mais de 30 empregados com escritórios em 3 continentes. Deus tem nos dado o privilégio de tocar milhões de vidas com sua palavra e presença.
Nós nunca precisamos pedir dinheiro emprestado em 14 anos e agora temos bastantes bens, tantos físicos como pessoais, para nos ajudar a servir efetivamente ao povo de Deus. Toda a razão disso é que Deus diz: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Isaías 48, versículos 17 e 18. Eu posso honestamente dizer que nossa paz tem fluído como um rio. Nós estivemos em situações em que parecia que deveríamos estar totalmente em pânico, julgando pelas circunstâncias que nos rodeavam. Ainda assim, enquanto orávamos em línguas e comprometíamos nossos trabalhos para Ele, a paz abundava em nossas vidas. Em relação a orar em línguas, nós lemos: Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual Ele disse: Este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Isaías 28, versículos 11 e 12. Esses que não têm paz, não têm descanso. O descanso que ele está se referindo nesse versículo é resultado da paz que flui como um rio. Eu poderia contar infinitas histórias que durante estes anos ilustrariam esse ponto, mas uma situação específica veio à minha mente. Seria muito fácil para eu perder toda a paz porque não sabia o que fazer. Essa situação ocorreu quando viajei para o México para pregar em uma conferência evangelística. Voei para a cidade de Monterrey para uma noite toda de reunião. A conferência seria em um auditório na região central da cidade. Eu havia orado em línguas o dia inteiro e tive uma visão em meu espírito de uma luz brilhante iluminando do céu o topo do auditório onde teríamos a reunião naquela noite. O Senhor falou ao meu coração e disse: Esta é a minha glória que eu manifestarei esta noite. Naquela noite, o pastor que estava coordenando a reunião e eu nos dirigimos ao auditório com entusiasmo. Sua igreja tinha feito muito para se preparar para a conferência. Quando chegamos 15 minutos antes da conferência começar, notei um homem que parecia nervoso e que tinha 2 guardas armados o acompanhando se aproximar do pastor. Ele falou em espanhol e eu posso dizer que não era em um tom amigável. O pastor então veio até mim e disse: John, você não poderá pregar esta noite. E eu perguntei: por que não? Ele disse: aquele homem é um oficial do alto escalão do governo e há uma lei que declara que você não pode pregar o evangelho no México a não ser que você seja um cidadão mexicano. É uma lei que dificilmente é cumprida à risca, mas este homem insiste no fato de que nós a obedeçamos. Se você não a cumprir, você poderá ter sérios problemas. De fato, ele deseja falar com você imediatamente. Eu imediatamente pensei em Pedro e João, que foram ditos para não pregar o evangelho e mesmo assim não obedeceram porque era contra a palavra de Deus. Então disse ao pastor: não há nenhum jeito deste homem impedir o que Deus me mostrou que iria acontecer esta noite aqui. Isto afetará a sua igreja? Porque senão eu vou continuar e vou pregar assim que ele sair. Eu não vim de tão longe para ficar aqui sentado e não fazer nada. Mas se isso tiver efeitos adversos para você, então eu não pregarei. Ele disse: John, este homem pode criar um monte de problemas para a nossa igreja, então eu acho que é melhor fazer o que ele está dizendo. Eu admiti o conselho do pastor e caminhei até o oficial do governo. A primeira coisa que este homem fez foi olhar para mim e depois asperamente me perguntou: você fala espanhol? Não, senhor, eu respondi.
Ele então disse: Eu tenho uma coisa para te dizer. Você somente falará a estas pessoas a respeito de atividades relacionadas ao turismo. Ele então se virou e continuou a falar severamente com o pastor em espanhol o tempo todo. Os guardas armados estavam nos olhando com as faces intimidadoras. Uma vez que o oficial havia terminado de avisar o pastor, ele foi embora. O pastor parecia muito abatido e se desculpou por eu não poder ministrar e foi para o auditório para fazer as preparações finais para o encontro. A esta altura eu estava muito contrariado. Sabia que precisava do conselho de Deus. O que fazer era um mistério para mim. Então saí do auditório e encontrei um lugar quase privado onde podia orar. Eu estava na área central da cidade e não havia um lugar completamente privado. Sabia que o modo de descobrir o propósito de Deus era orar em espírito. Então comecei a falar audaciosamente em línguas. Algumas pessoas passaram perto e provavelmente pensaram que fosse um estrangeiro caminhando pela cidade, falando consigo mesmo. Dentro de alguns minutos, falando em línguas, a paz do Senhor começou a encher a minha alma. Continuei por 15 minutos ou mais e de repente um pensamento veio borbulhando ao meu coração. Eu ouvi: guarde a sua Bíblia e fale a este povo a respeito do maior turista que já visitou o México. Eu pulei de entusiasmo e exclamei bem alto: é isto! Ele me disse que poderia falar a respeito de atividades relacionadas ao turismo. Falarei a eles a respeito de Jesus, o maior turista que já visitou o México. Corri de volta para o auditório. No entanto, o culto já havia começado e o pastor estava na frente cumprimentando ao público. Sua esposa, que estava atrás, no auditório, disse: John, o pastor quer que você vá até a frente. Fui até a frente. Ele me olhou e disse com um sussurro: Deus falou-me para você fazer o que ele o instruiu a fazer. Então eu disse: Pessoal, eu fui avisado por um oficial do governo que só poderia falar a respeito de atividades relacionadas ao turismo. Por isso estou aqui para falar a respeito do maior turista que já visitou o México, Jesus. Os cristãos da multidão aclamaram em entusiasmo. Então preguei a palavra de Deus pelos 60 minutos seguintes. Quando terminei, chamei à frente todos aqueles que estavam dispostos a renunciar às suas próprias vidas e se entregarem ao senhorio de Jesus. Enquanto muitos vinham à frente, de repente, notei que um oficial de polícia estava entrando atrás do auditório em direção ao palco. Eu pensei comigo mesmo: devo levar a salvação a estes antes que eu seja preso. Lembrei-me de Pedro e João que pregaram em um belo portão e foram presos antes mesmo de dizer ao povo para receberem Jesus. Então orei rapidamente com o povo que veio à frente para ser salvo. Depois de orar com eles, notei que o policial havia caminhado após mim ao lado do palco e passou através da cortina traseira. E imediatamente me senti aliviado, pois agora podia ministrar às pessoas. Depois, eu disse às pessoas que eles poderiam ir até seus conselheiros que ministrariam mais adiante com eles. Quando saíram do púlpito, vi um homem que era aleijado. Eu então escutei o Espírito Santo falar ao meu coração: Ele é o primeiro que eu quero curar. Pare-o e ore por ele imediatamente. Fiz exatamente como ele me disse e depois de orar com ele, disse: Agora, Senhor, por favor, jogue fora a sua muleta. Ele olhou para mim como que dizendo: Eu não posso fazer isso, mas com minha insistência, ele o fez. Então o peguei pela mão e nós começamos a andar juntos. Ele começou devagar, mas depois foi mais rápido até que já estávamos correndo juntos. O lugar ficou completamente tomado por entusiasmo. Pessoas começaram a vir de todos os lugares e há centenas para o palco.
Muitos foram curados pelo poder do Espírito Santo. Eu vou comentar alguns. Nós oramos por uma mulher que era surda e o Senhor lhe abriu os ouvidos. Ela chorou tão profusamente que a sua blusa, que era azul clara, ficou azul escura em frente da torrente de lágrimas que estavam jorrando de sua face. Deus curou os olhos de outra mulher e o câncer em outra. Nós depois oramos por um menino de 5 anos e ele foi curado. Ministramos para as pessoas por mais de 1 hora. Foi lindo e muitos estavam chorando de alegria. Em certo ponto, notei que havia pessoas com câmeras, mas eu não dei muita atenção a elas. Saí do país na manhã seguinte e voltei para os Estados Unidos. 1 semana depois, o pastor viajou até os Estados Unidos para se encontrar comigo. Ele disse: John, eu tinha de vir e compartilhar isto com você em pessoa. Ele começou a me dizer que o oficial do governo enviou 2 agentes à paisana naquela noite para a reunião e suas instruções eram de prender-me se eu pregasse. Eles chegaram quando eu estava orando pelo homem aleijado. Quando eles o viram caminhando, um disse para o outro: Você acha que isto é real? Seu parceiro respondeu: Eu não sei, mas vamos chegar mais perto e olhar isto. O pastor sabia o que eles conversaram porque um de seus oficiais os escutou e ficou por perto. Os dois oficiais foram à frente e testemunharam milagres. Quando os ouvidos daquela senhora se abriram, um disse: Eu acho que é real. Depois eles viram um menino de 5 anos ser curado pelo poder de Deus e olharam um para o outro e disseram: Isto é real. O pastor então me disse: John, aqueles homens que foram enviados para te prender foram à frente e te pediram para orar, e ambos foram salvos naquela noite. Não é preciso dizer que o pastor e eu regozijamos em meu escritório, mas isso não era tudo. Ele então segurou um jornal da cidade e mostrou um artigo que havia sido escrito um dia depois da nossa reunião. O artigo dizia que os oficiais afirmaram que eu era uma fraude e estava tirando dinheiro do país, mas eles também apresentaram um relatório dizendo que haviam visto pessoas sendo curadas e que não testemunharam dinheiro sendo levado. O mais interessante é que não senti em meu coração de pedir minhas ofertas e nosso ministério pagou pelas passagens aéreas. Nós não levamos 1 centavo do país nestes encontros. Quão maravilhoso é o Espírito Santo! Como alguém pode viver nestes tempos difíceis sem seus conselhos? Se eu não fosse capaz de orar em línguas naquele dia em meu quarto e naquela noite ao redor daquele mastro da bandeira, eu teria deixado o México frustrado por não ter satisfeito o propósito de Deus. O pastor não teria me deixado pregar por causa da intimidação do oficial do governo. No entanto, por causa do orar em línguas, a vontade e sabedoria de Deus, os quais eram um mistério para nós, manifestaram-se. Eu fui capaz de interceder pelo pastor de acordo com a vontade de Deus, a qual resultou dele ouvir a voz de Deus. O Senhor deu-me a sabedoria a respeito de como caminhar através da resistência. A Ele seja toda a glória. Oh, como o inimigo tinha lutado contra isto nesta igreja! Ele teme o orar em línguas, por isso é a linha direta de comunicação de Deus com os seus santos. E os demônios não sabem que isso ocorre. Há vezes que nós temos situações ou desejos em nossos corações que somos capazes de articular nosso próprio entendimento. Mas há muito mais vezes que temos situações que não podemos articular no nosso próprio entendimento e precisamos da ajuda das palavras do Espírito Santo. Por essa razão, Paulo diz: Que fareis, pois?
orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. 1 Coríntios 14, versículo 15.